Hello, folks! E aí, pessoal? Vamos a mais uma aula? Bem, hoje nós abordaremos o nosso seguinte assunto que é chamado de Present Perfect Tense. So, this is the English grammar, okay? We talk about a kind these of content. And let's try to understand this kind of present perfect tense. When do you use the present perfect tense? What kind of actions do we need to use? We need to see about the structures. Yes, in affirmative, in the negative, and interrogative or question form. Então, nós vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre o presente perfeito, a questão da estrutura verbal, tanto na forma afirmativa, negativa e interrogativa, e quais são as ações que receberão esse tempo verbal. Let's go! So, present perfect tense. The present perfect has many uses and is very common in English. Generally speaking, the present perfect is used to connect the past and the present. We often use this grammar for an action that started in the past, but it's still happening today. Aqui nesse primeiro tópico, tá falando que o presente perfeito, tá? Ele é usado para conectar ações de passado e presente. Nós geralmente usamos, tá, isso na gramática quando a ação ela deu início no passado, started in the past, e ainda continua acontecendo. But it's still happening today. So here is an example. This is the example. Pay attention here. I have lived in San Diego for 10 years. So, meaning I moved to San Diego 10 years ago and I still live here today. Isso significa o quê? Eu moro em San Diego há 10 anos. Eu me mudei há 10 anos atrás para este local e eu ainda moro aqui hoje, em São Diego, ok? The present perfect connects the past and the present. Então, o presente perfeito, ele geralmente mostra ações conectadas no passado, remetendo ao tempo presente. Ou seja, uma ação que começou no passado e ainda continua sendo realizada. Tempo presente. Ok? Another common use of the present perfect is to talk about recently finished actions. So often with just. For example, Susan has mopped the floor, so don't walk on it. Geralmente, nós utilizamos também o presente perfeito para indicar que a ação acabou de ser realizada. E para que isso aconteça, eu não vou utilizar apenas estruturas verbais, mas eu também vou precisar utilizar a palavra just, que é um advérbio muito utilizado dentro do presente perfeito. Tá? Existe um tópico que nós abordaremos somente os advérbios que são utilizados dentro do present perfect. Mas eu estou utilizando aqui agora esse exemplo para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse tempo verbal e quando que ele pode ser utilizado. Então, se você acabou de realizar uma ação, você vai utilizar não somente os dois verbos, no caso um auxiliar e o outro principal, mas entre os dois verbos eu utilizo aqui o just, tá? Que está sendo indicado agora pela minha setinha. O que eu mostro aqui com a questão da Susan? Que a Susan ela acabou de esfregar o chão, então não pode pisar, né? Não pode ficar caminhando sobre esse chão, tem que ter cuidado. Next. In present perfect tense, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de forma, de estrutura. Tá? Quando que eu monto uma frase no presente perfeito? Eu preciso de verbos auxiliares, auxiliary verbs, has or have. Quando que eu utilizo has? Para as terceiras pessoas do singular. He, she and it. Have. Nós usamos para os demais pronomes. I, you, we and they. Plus past participle. Então, além dos verbos auxiliares, eu preciso utilizar um verbo conjugado no particípio. Isso numa frase afirmativa. Numa forma negativa, in the negative sentence, we need to use the subject plus has not or have not plus past participle. Então, na forma negativa, eu preciso de um sujeito, tá? Assim como na forma afirmativa. Porém, o has e o have vão receber agora a partícula de negação, que é o not, ou a forma abreviada deles, que nós veremos nos exemplos a seguir. Mais o verbo no particípio. Esse verbo que foi conjugado lá no particípio
para a forma afirmativa vai permanecer com a mesma estrutura na forma negativa e também na frase interrogativa. Pay attention. In question form, has or have plus subject plus past participle. Ou seja, agora, numa frase interrogativa, eu preciso utilizar o has ou have no início da oração, in the beginning of the sentence. Em seguida, o sujeito e o particípio do verbo que permanecerá com a mesma estrutura que foi utilizada tanto na forma afirmativa quanto na forma negativa. So, we have here some more examples. You have bought cars. Então, eu tenho ali o have mais o verbo principal conjugado no particípio. Particípio de buy, bought. Isso é uma forma afirmativa. Na forma negativa, have not, ou a forma abreviada dele, contract form, haven't. Pay attention in the main verb, the past participle, yes, don't change. Então, você não vai mudar o verbo principal. Ele permanece com a mesma estrutura. Numa frase interrogativa, utilizo aí o have no início da oração, in the beginning of the sentence. Have you bought cars? A mesma coisa acontecerá para as terceiras pessoas do singular, he, she, and it. Examples: she has lived in New York. Affirmative form. In the negative, she has not or she hasn't lived in New York. In question form, has she lived in New York? Okay, people? But what does past participle mean? Mas agora, qual o significado dessa questão do particípio para os verbos na língua inglesa? Past participle for regular verbs. Os verbos regulares, tá, conjugados no particípio, geralmente eu coloco a terminação ed. Então, nós vamos ver aqui, tá, essa estrutura. The same as the simple past tense. Nós utilizamos a mesma estrutura que foi utilizada no tempo passado para os verbos regulares, que é a terminação ed. Regular verbs require ed in the simple past tense. For these verbs, the past participle is the same. What's the past participle of these verbs? Pay attention, people. Live, work, and talk. Ok? Então, vamos começar aí pelo live. Então, live ele já termina com a vogal E. O que eu faço para indicar tanto o passado quanto o particípio? Eu acrescento apenas o D, tá? Então, the past participle, lived. Se no caso eu tiver work, ele não termina com a vogal E, então acrescento a terminação ed, id. Assim como em talk, também não é um verbo que termina com a vogal E, então eu acrescento o ed. Lembrando que tem verbos que terminam em consoante seguido de y, ou seja, antes do y aparece uma consoante. O que eu faço? Eu retiro esse meu y e acrescento a terminação ied. Isso só vai acontecer para os verbos regulares. E os verbos irregulares, past participle of irregular verbs, depends on the particular verb. Depende da estrutura do verbo. Porque os verbos irregulares, eles sofrem modificações nas suas estruturas, nos seus radicais. Alguns permanecem com a mesma estrutura, outros modificam-se completamente, e tem outros também que eu posso modificar apenas uma vogal ou apenas uma consoante. Ok? Então, existe uma lista dos verbos irregulares que demonstram essa mudança de infinitivo para o passado, simple past, até chegar no particípio past participle. Irregular verbs do not take ed in the simple past. Então, os verbos irregulares, eles não possuem a terminação ed, nem para indicar o passado e muito menos no particípio. For these verbs, you must to memorize the past participle form. Então, para esses tipos de verbo, vocês precisam não somente memorizar, mas colocar em prática o particípio. Do you know the past participle of these verbs? Agora eu tento desafiar vocês aqui, tá? Você conhece o particípio desses verbos? The verb to be. Então, o verbo to be, tá? Para quem não lembra, ele é um verbo irregular. E quando conjugado no particípio, tá? Você precisa acrescentar uma outra vogal, que é a vogal E, seguida da consoante N de navio. Então, be tornará-se been. O próximo verbo é o know. O know, no caso, eu vou acrescentar apenas uma consoante. Permaneço com a estrutura dele e acrescento a consoante N de navio também.
Então, o particípio de know, known. E o get? Tá? O get ele tem duas estruturas. Eu posso utilizar o got or gotten. Tá? Então, aí são os chamados verbos irregulares. Note, the simple past and the passive participle forms are the same for certain verbs. For examples, eu coloquei aqui que esses 4 verbos, quando conjugados no passado, o teach, o bring, o have e o send, eles possuem a mesma estrutura para o particípio. Tá? Então, se vocês pegarem a lista dos verbos irregulares, que vocês podem encontrar na internet ou em livros didáticos, vocês perceberão que a estrutura desses 4 verbos, por exemplo, existem outros, mas a princípio eu coloquei esses 4. Tanto no passado quanto no particípio, possuem o mesmo formato, a mesma estrutura. That's it. So, people, nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham assimilado e absorvido um pouco, ter se apropriado um pouco mais desse conteúdo. Nos veremos num próximo encontro com outro assunto e nós temos algumas atividades a serem realizadas. So, bye bye. See you, folks.